presença dele. Nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, para buscar a presença, para sentir a presença, o abraço, o afago. Nós te adoramos, Deus. Oh, aleluia, aleluia, glorificado, Senhor. Deus, toda honra, majestade pertence ao teu nome. Sim, Senhor, nós te glorificamos. Nós te agradecemos pelo amor tão grande com o qual o Senhor tem nos amado, a ponto de ter dado o teu Filho para morrer naquela cruz, para nos libertar, para nos tirar do caminho do inferno e para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós também somos filhos do teu amor e nós te louvamos por isso, te agradecemos, Deus. Sim, Senhor, sim, nós te amamos mais que todas as coisas. Oh, aleluia, glórias ao Senhor, maravilhoso Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nosso coração respira por tua presença, deseja ardentemente pela manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Manifesta o Espírito Santo dentro de nós, vem limpando, transformando, queimando aquilo que não te agrada, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Pai, cada dia mais parecidos com Jesus, cada dia mais parecidos com o amor. Nós te adoramos, nós te adoramos. Glorifica o Senhor. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto sentes por Deus me mim. ama. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, Me ama. tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Se afogue na graça do Senhor, mergulhe fundo. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto.
herança e eu sou tua porção. Atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Nesse momento os céus e a terra se encontram. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Jesus, eu te amo, Jesus, Eu te amo tanto, te amo. tanto, te amo tanto, eu te amo. Mais uma vez, diga pra ele, Jesus, Jesus, eu te amo. Em buscar a Deus é porque a maioria das pessoas elas estão buscando a Deus com entendimento de dar e receber, igual a nossa relação com as pessoas. A gente tem uma relação de dar e receber, dar e receber. Só que quando a gente descobre que a nossa relação com Deus é uma relação de amar e ser amado, aí tudo muda. Porque não entra nada, não tem negociação nenhuma, é só amar e ser amado. É como um relacionamento entre família, entre esposo e esposa, não é entre dar e receber, é entre amar e ser amado. Entre filhos e pais, é entre amar e ser amado, não é entre dar e receber, não tem a ver com o que Deus pode me dar. Tem a ver com o amor dele para comigo e o meu amor para com ele. Partindo desse princípio, mudando essa chave no nosso coração, entendendo que tudo que Deus quer é o nosso amor e tudo que Ele tem para dar para nós é amor, a nossa relação fica maravilhosa. Tudo muda. Tudo muda. Aleluia. Quando eu te adoro, meu Senhor. Oh, glória. Meu Senhor. Meu amor por ti cresce, e quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Quando eu te adoro, quando eu te adoro, meu Senhor. Meu amor por ti cresce, e quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. então eu reconheço que ainda há muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem com teu fogo, Senhor, e
tudo é por Ele. Agora a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. a Ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por Ti vou caminhar. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Tu és a direção. O O sol a me guiar. Tudo pode passar. Mas o Teu amor jamais me deixará. sempre, sempre. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado. Preparado pra mim. Preparado. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu somente preciso Ele. pra Eu me lanço. viver. Eu me lanço aos teus braços, onde Meu refúgio, encontro meu descanso. Oh, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso Pra viver. pra Oh, glória. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Mais uma vez, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Sim, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Somente nele temos refúgio, somente em ti temos o descanso que nós precisamos, somente na tua presença, somente nos braços do Pai que nós encontramos o descanso. Por isso nós estamos nesse momento dizendo: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui na tua presença, eis-nos aqui nos teus braços,
Eis-nos aqui, Senhor, no teu colo, porque só o Senhor tem o descanso, porque só o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente em todos os momentos, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor, o Senhor, o Senhor, somente o Senhor, e nós te adoramos, e nós te glorificamos. Oh, Jesus, nós te glorificamos. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, Que no dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por tua presença. Sim, Espírito Santo, tu estás em nós. Tu estás em nós, Espírito Santo. E isso é tudo que nós precisamos. Precisamos de ti muito mais do que o ar que respiramos, muito mais do que o alimento, muito mais do que qualquer coisa nesta terra. Precisamos da tua presença, precisamos da tua palavra revelada em nosso coração, porque o Senhor mesmo falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então fala, Senhor, fala e nós escutaremos. Fala, Senhor, e nós atenderemos. Nós queremos escutar a tua voz. daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre está ali, repousando em mim.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Na tua presença nós encontramos a paz que só o Senhor pode nos dar. Na tua presença encontramos o amor puro e perfeito que só vem do Senhor. E nós te adoramos por isso. Te adoramos e te glorificamos. Aleluia. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco nesta noite. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá parecido, né? É um tom diferente. Vamos falar do nosso Pai. Amém? Antes de falar, querido, como nós fazemos na igreja, nesse momento nós louvamos ao Senhor pelas ofertas. Então, que propósito que você tem guardado no seu coração para Deus? Coloque ele aí no seu coração agora. Coloque assim como se estivesse pegando ele na sua mão. Nós vamos orar pela sua oferta. Porque mesmo que nós não estamos reunindo agora, mas nós estamos funcionando, as coisas estão acontecendo, nós estamos trabalhando, o reino está andando. O reino não para por causa de coronavírus, o reino não está em lugar acessível, o reino está dentro de nós, ele não para. Então aquilo que você tem também de propósito do reino não para. Só precisa você arrumar a sua estratégia de como fazer. Mas aquilo que é de Deus não para. Então aquilo que você tem no coração de ofertar ao Senhor, nós vamos abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, abençoamos as ofertas dos teus servos. Em nome de Jesus. Prosperidade e riqueza sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele que dá ao que semeia semente. E fará abundar em nós toda a graça. Então nós abençoamos o propósito no coração. Cada oferta colocada diante de ti, Senhor. No nome de Jesus. Nós abençoamos para que ela venha frutificar poderosamente. Para que através da tua prosperidade, das tuas riquezas em nossas vidas, muitas glórias sejam dadas a ti. As pessoas vejam o teu poder em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, ele sendo rico, ele se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Mas não riqueza de mamon, não riqueza da vaidade. A riqueza da certeza de que o Senhor tem tudo sob controle, de que o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso, Pai, te glorificamos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Todo aspecto da nossa vida, ou melhor dizendo, o entendimento que eu tenho tido a respeito de ser filho de Deus, tem mudado todo o aspecto da minha vida. Primeiro, um aspecto que mudou em mim, o aspecto de saber de que Ele tem tudo sob controle na minha vida. De que eu estou guardado nele, de que eu estou no reino do Filho do seu amor. Entender isso, acreditar nisso de fato, lança de nós fora toda a ansiedade. Verdade?
entender o que é ser filho de Deus, tira de nós a ligação que nós temos com o mundo. Leva a gente a entender que nós vamos a cada dia mais crescer no entendimento de Deus como nosso Pai, e de que as coisas do mundo elas são passageiras, porque a natureza eterna de Deus, eterna, ela vai se manifestando aqui dentro. E as coisas do mundo perdem o valor. E isso traz uma paz. As dificuldades do mundo perdem o valor. E isso traz uma paz. As necessidades que o mundo apresenta, elas não são tão necessárias assim. E isso traz uma paz. Isso não quer dizer que eu vou ficar isolado num canto, guardado numa sala, num quarto, numa casa, numa caverna, e não vou enxergar ninguém, não vou andar. Não, nós caminhamos pelo mundo. Nós navegamos por ele. Só que quando nós entendemos o nosso Pai, o amor dele por nós, as tempestades que batem no barco, elas não nos atingem. As tempestades que vez por outra balançam o barco, elas não abalam a nossa estrutura, porque nós estamos guardados nele. Nós simplesmente olhamos para ele e ele vira para nós e fala assim: descansa, tenho tudo sob controle. E a gente faz o quê? Descansa. Faz o quê, amor? Descansa. Descansa. Agora, nós só conseguimos isso quando nós entramos na presença dele, quando nós começamos a conhecer o nosso Pai. Toda a minha vida, nossas vidas, ela se aplica a duas coisas muito simples. Primeiro, conhecer Deus cada dia mais. E segundo, levar os outros a conhecerem Deus cada dia mais. Conhecer cada vez mais quem é o meu Pai. E levar os outros, aqueles que o Pai traz até mim, para que eu possa conduzi-los ao Pai. Se eles vão conhecer o Pai mais do que eu aqui nessa terra, porque lá no céu conheceremos todos de maneira igual. Veremos assim como Ele é. Mas se é aquela pessoa que eu conduzi para o Pai, ela se aplicar a conhecer o Pai mais do que o que eu tenho conhecido, glória a Deus. Aleluia, é isso que eu quero. Ela vai me ensinar, porque ela pode estar aprendendo a andar num caminho que eu não consegui ainda. Porque todos nós estamos nesse caminho. Mas o princípio dele é: você tem noção do Pai que você tem? Você tem noção do Pai que Deus é? Você tem noção do Pai que Deus quer ser para você? E muitas vezes nós queremos comparar Deus com um pai terreno. Eu tenho um pai terreno ótimo, meu pai amo demais, só que ele é limitado. Ele tem as limitações dele. E aí nós queremos fazer esse parâmetro, medir nessa... Só que não tem como. Porque o amor de Deus é tão grande. Primeiro que nós somos adotados, nós somos regenerados nele. Ele nos tirou do lamaçal. Ele nos tirou do pecado. Ele nos tirou da podridão, da imundícia. E através de Jesus, Ele nos lavou com o sangue dele. Nos colocou novas vestes. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora nós estamos no reino de Deus. Nós aceitamos essa condição do amor dele sobre nós, porque as condições são dele, é do jeito dele. E quando nós aceitamos isso, nós somos transformados e somos feitos segundo a imagem daquilo que ele é. Só que mesmo dentro desse reino, nós precisamos entender quem ele é. Precisamos crescer no conhecimento dele, porque nós podemos estar dentro do reino, dentro da casa do Pai, mas sem conhecer o Pai. Por quê? Porque nós não desfrutamos de comunhão com ele. Por isso que nós estamos reiteradas vezes tentando incentivar você e também incentivando a nós mesmos a buscar a presença de Deus constantemente, hora após hora, dia após dia, a cada instante.
para que você desperte no seu coração o desejo de buscar a Deus sobre todas as coisas. Porque nada adianta de qualquer prática religiosa se lá no seu íntimo não tiver esse amor, esse desejo de conhecer o Pai. E a forma de conhecer o Pai é mergulhando mais, orando mais, buscando mais. Porque não é de maneira visível, é por fé. É por fé. Para isso precisamos crescer na fé e no entendimento de que Ele tem tudo sob controle em nossas vidas. Quando? Quando nós, à medida que nos entregarmos a Ele, formos dando o controle da nossa vida para Ele. Para começar, para você entender como eu era, abra sua Bíblia em Lucas 15. Café bom? Lucas 15. Lucas 15 tem a parábola do filho pródigo. E na verdade essa parábola, ela tem como objetivo mostrar pra gente quem o pai é. O pai que quando o filho pede para ir embora, ele deixa, mas também quando o filho volta arrependido, ele aceita. O pai que quando o filho destraga a vida com prostituição, com as riquezas, com as coisas do mundo, o pai dá um abraço, coloca vestes novas, coloca um anel no dedo, restaura a aliança. Porque nós temos uma aliança com Deus, da parte dele ele não muda. Quem tira e coloca somos nós é que somos instáveis. Deus é estável, ele não muda. Aquilo que ele falou, aquilo que ele aliançou com você, aquilo que ele aliançou comigo, ele não muda. Nós aqui estamos titubeando, cogitando entre dois pensamentos, querendo servir a Deus, mas querendo agradar ao mundo. Na dúvida qual é o prazer que importa mais, os prazeres da vida ou o prazer de servir a Deus. E aí, quando entra na presença do Pai, a gente descobre que quando nós descobrimos o prazer de servir a Deus, os prazeres da vida, eles participam, nós fazemos parte, só que eles não são tão prazerosos assim. Porque nós descobrimos em Deus um prazer maior. Enquanto nós não descobrimos isso, o que acontece conosco? Lucas 15. 15, versículo 25. O filho mais velho, esse era eu. Eu era desse jeito. Estava no campo, trabalhando, ralando, fazendo a obra. Se matando no reino, servindo à vontade do Pai. Um trabalhador do Pai. O filho mais velho, quando voltou do trabalho, viu chegar perto da casa, ouviu a música, ouviu as danças, e chamando um dos servos, um outro trabalhador, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, aquele que vazou, que sumiu, que ninguém sabia onde estava, que pegou a metade da herança e se mandou. Pois é, veio teu irmão, voltou. Então teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu ele são e salvo. Ah, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, conversava com ele. E o irmão falou assim, o mais velho, disse: pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas veio então esse teu filho aí que gastou o dinheiro com meretrizes, nos prazeres do mundo,
gastou a vida dele todinha lá, e o senhor matou um bezerro cevado para ele. Por que o senhor fez isso, pai? Eu aqui me matando de trabalhar. O senhor nunca fez isso comigo. Aí o pai vira para esse filho e pergunta assim: você é filho ou você é funcionário? Porque um funcionário, vamos colocar isso no reino, um funcionário do reino, digno é o trabalhador do seu salário. Então um funcionário ele recebe um salário. Então aquelas pessoas que trabalham no reino, e são funcionários, rapaz, Carol, boa noite. Os trabalhadores, os funcionários que querem trabalhar no reino, eles trabalham e eles têm direito ao seu salário, o seu soldo, o seu pagamento. Acabou a jornada, ele vai para a sua casa. O filho, ainda que trabalhe no mesmo reino, execute a mesma função do funcionário, mas ele é filho. E quando acaba a jornada de trabalho, ele vai para onde? Ele vai para uma outra casa? Não, ele vai para a casa do pai. E ali ele participa do banquete. Por quê? Porque ele é filho. O filho, ele tem todo o direito de entrar na festa. Por quê? Porque ainda que ele trabalhe no reino, mas ele não é um mero funcionário. Ele é filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele pode usufruir. E quando é que ele não usufrui? Sabe quando ele não usufrui? Quando ele não entende que ele é filho. Ele não usufrui quando ele não conhece o pai. Foi o que o pai disse para ele. O pai falou assim: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. O pai chega para o filho e fala assim: filho, você não está entendendo. Eu nunca impedi você de fazer festa. Eu nunca impedi você de colocar a mão na mesa para pegar do que você quiser. Eu nunca impedi você de tomar posse da herança que é sua. Inclusive aquele outro filho que foi mais audacioso, ele tomou posse da herança, foi-se embora e gastou tudo com meretrizes. E eu recebi ele de volta. Sabe por quê? Porque eu sou amor. O filho mais novo, mas ele descobriu a única coisa que importa, que eu sou amor. Eu perdoo e que todas as coisas são dele. E ele pensou assim, ele disse: é melhor ser servo na casa do meu pai do que ser livre no mundo. E ele voltou como servo, só que ele não é servo. Porque uma vez filho, sempre filho. Ele voltou como filho. Aleluia! Coisa grande, pastor Jonas. Coisa grande. Glória a Deus. Ele voltou como filho, ele voltou querendo ser servo. Mas ele voltou e o pai disse assim: não, eu restauro a aliança com você. Eu restauro a aliança. Por quê? Porque eu sou amor. E o filho que estava lá dentro da casa do pai, trabalhando, sendo filho, tinha na mente dele a mente de servo. Por quê? Porque não conhecia o amor do pai. Não conhecia as coisas que eram dele. Trabalhava na herança como sendo servo. Ele estava limitado ao que é o salário que o pai poderia pagar para ele. Ele estava limitado à obrigação, à obrigatoriedade religiosa de que eu fiz, então eu mereço. Eu trabalhei para Deus, eu mereço. Ah, Deus, eu estou trabalhando no reino. E uma vez eu cheguei para Deus e falei assim: pai, eu estou trabalhando no reino do Senhor há tantos anos, que eu prego, que eu faço as coisas e o Senhor não está me abençoando. Eu queria tanto isso, aquilo outro. Aí Deus olhou para mim, chegou no meu coração e falou assim: você está falando para mim como se você fosse meu empregado? Como se você viesse pedir aumento? Você não é meu empregado, você é filho. Você é filho. Eu falei: sim, pai, eu sou filho. Eu falei: então pronto. Desenvolva a comunhão comigo, aprenda o que é o meu coração, escuta de mim.
Se envolve esse relacionamento, que à medida que você for me conhecendo, você vai descobrindo as coisas que eu tenho. E olha que eu tenho muitas coisas. Não é só isso que você está enxergando, não. Eu tenho mais coisas. Eu tenho uma infinidade de coisas. Aqui a sua herança é muito grande, filho. A sua herança, ela é enorme. Só que você precisa me conhecer para que você então perceba essa herança. Você precisa caminhar comigo para ver todo o nosso patrimônio que é eterno. E descobrir que tudo isso é seu. E você pode entrar em todos os lugares porque você é filho. Só que a maneira de você descobrir que você é filho é estando em comunhão comigo. Nós somos filhos. E todas as coisas que Jesus, como irmão mais velho, conquistou para nós. Ele foi o primeiro, primogênito. Primogênito, mas depois, ele primeiro foi unigênito, ele era o único filho. Mas depois que ele morreu naquela cruz, ele falou assim, agora eu abri o acesso para que o Pai possa adotar todos vocês. Eu não quero ser superior a vocês. Eu quero que vocês sejam iguais a mim. Eu quero que vocês tenham parte da mesma herança que eu tenho. Eu quero repartir a minha herança com vocês. E não se preocupe não, tem para todo mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Tem para todo mundo, eu quero repartir da minha herança com vocês. E a primeira herança que eu quero dar para vocês, sabe qual é? A vida eterna. Aleluia. E você fala assim, mas eu tenho que fazer o quê para merecer isso? Se for por merecimento, não é graça. A nossa cabeça de servo fica pensando sempre na condição de dar e receber. Se eu trabalho, eu mereço. Se eu não trabalho, eu não mereço. A nossa cabeça humana, nossa mente humana, ela trabalha, ela pensa num formato de que eu preciso fazer justiça própria. Eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que fazer para merecer. Então eu tenho que fazer alguma coisa no reino para merecer o céu. Você não tem que fazer nada. O céu já é nosso. Basta que você creia. Amém. Você não tem como merecer a vida eterna. Você não morreu na cruz. Quem morreu foi Ele. Ele fez por merecer. Mas Ele deu isso para nós de graça. Ele abriu as portas para que nós fôssemos feitos filhos. 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 Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que a gente se alegrasse e se regozijasse, porque o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Se você não consegue se alegrar com alguém que estava perdido e foi achado, se você não consegue se alegrar com alguém que estava lá desgraçado no pecado, na prostituição, seja lá no que for, nas drogas, se você não consegue se alegrar quando essa pessoa se converte e tenta mudar o caminho, se você não consegue se alegrar nisso, é porque você não conhece o coração do Pai. Esse filho aqui ele não conhecia. Sabe por quê? Porque você acha injusto a pessoa pecar tanto e depois ser perdoado. Você acha injusto. E por quê? Porque você pensa na justiça própria. Eu me esforço. Vamos reconectar. Eu pensei que a partir do vamos reconectar. Eu sei, mas foi uma palavra diferente de se usar. Uma palavra diferente, né? Cadê as pessoas? Vou começar a reconectar. Aleluia. Eu falei, vamos reconectar. E Rafa perguntou assim, eu estou dentro da administração. Na verdade, eu falei reconectar porque o Instagram ele tem um tempo. Mas sim, nós já estamos reconectados nele. Nós já fomos reconectados nele. E eu digo a vocês, essa conexão não cai. Não tem tempo limitado. Nós já estamos conectados em Jesus. O link dele é fortíssimo. O servidor dele, o provedor, é o melhor de todos. Nós estamos conectados nele. Aleluia. Mas era justo. Sim, eu estava dizendo. Se você não se alegra com um pecador que se arrepende, você fala assim, mas eu me alegro. Na prática, já me fizeram muito essa pergunta.
Pastor, mas a pessoa peca, faz a pior bagaceira e vem para a igreja e se converte, é assim, é? Não dá em nada? É assim. Aqui um exemplo, o filho pródigo fez, pecou, gastou e voltou. E quando ele se arrependeu, ele encontrou uma condição de perdão do pai, porque o pai perdoa, o pai ama, restaurou a aliança, como se nada tivesse acontecido. Mas ele gastou tudo. Não tem como gastar. Ele gastou tudo que ele pegou, mas não gastou tudo do pai, porque não tem como gastar tudo do pai. Não tem como gastar. Mas quando você volta para Deus, todas as coisas são apagadas. Tudo. Todos os nossos pecados, o que cometemos ontem, agora e daqui para frente, todos eles estão lançados na cruz. Por quê? Porque o perdão é na eternidade. O perdão não é uma condição. Eu sou perdoado agora, mas sou perdoado de novo, depois sou perdoado. Deus não tem vários perdões para nós. Deus tem um perdão para a nossa vida. Por quê? Porque é na eternidade. Não tem perdão, todo dia um perdão. Não, ele perdoou a gente uma vez, naquele momento que nós fizemos uma aliança com ele. Da parte dele está perdoado. Amém. Nós é que titubeamos, nós é que pecamos, caímos, mas quando nós voltamos para ele, ele nos lava com seu sangue, ele nos restaura a aliança e dá uma festa. E os irmãos que conhecem isso, que passaram por isso, que entendem isso, se alegram com o irmão. Por quê? Porque eles também sabem que foram perdoados. E aquele irmão que está na casa do pai e que não entende isso é porque ele não conhece o coração do pai. Ele é filho, mas tem a mentalidade de trabalhador. Oh, glória! Aleluia! Romanos 8. Tá vendo aqui, ó? Parece um arco-íris, todo marcadinho. Eu sou mais simples, eu passo só uma canetinha aqui. Não dá pra ver, não, né? Tá focando até. Pires. Tá focando piriras. Filipão. Você sabia que sabe o que tá falando, né? Eu sei. Põe a mão atrás. Decorar, meditar na palavra, hora após hora, lendo, marcando. Precisamos meditar na palavra. Precisamos entender o coração do Pai para descobrir a nossa herança de filhos. Nós somos filhos. Amém. Romanos 8, versículo. Vamos começar do 13. 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que é viver segundo a carne e viver segundo o Espírito? É passar por Jesus. É passar pela salvação, é passar pela crucificação, é passar pela morte. Se você viver segundo a sua carne, segundo o seu pecado, você vai morrer. Mas se você, pelo Espírito, por que pelo Espírito? Porque é o Espírito Santo que nos conduz para a cruz. Se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, quando é que nós mortificamos? Tudo isso começa quando nós morremos com Cristo. Entenda? Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pela cruz. Nós morremos com Ele. Como está escrito também em outro texto de Romanos. Sepultados, pois, com Ele no batismo. Por isso que o batismo é de mergulho. Sepultados, pois, com Ele no batismo. Ressurgimos com Ele em glória. Então, se pelo Espírito, através do batismo, através da salvação, através de aceitar Jesus, mas pelo Espírito mortificado das obras do corpo, certamente vivereis. Nós temos vida nele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aleluia. Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Mais claro do que isso, impossível. Mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Ser guiado pelo Espírito de Deus é pedir a orientação do Espírito Santo para saber onde você pisar, o que fazer. Ser guiado pelo Espírito de Deus é ser guiado para o perdão através do arrependimento, porque o Espírito de Deus nos conduz ao arrependimento. O Espírito de Deus nos leva, entenda, o Espírito Santo está em nós quando nós queremos. O Espírito Santo nos leva para Jesus. Jesus nos leva para o Pai. Porque a função do Espírito Santo é ser Jesus em nós. Ele revela Jesus em nós. E a função de Jesus é o quê? É ser o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Para conhecer o Pai. Então todos nós que somos guiados pelo Espírito, para caminhar em Jesus, que é o caminho, para chegar até o Pai, todos esses que aceitam essa condição de ser guiado, de seguir a direção do Espírito Santo, que Ele é o guia. Não existe o Espírito da verdade. Ele nos conduz para Jesus. Aquele que está conosco. Ele é Jesus em nós. Porque Ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles são um. E Ele nos conduz. Ele nos guia. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, então nós somos filhos de Deus. As pessoas que não querem ser guiadas pelo Espírito Santo, então elas estão indo para um outro caminho que não é para a presença de Deus. Esses são filhos de Deus? Não. Podem se converter e podem ser? Sim. Depende de quê? Da escolha. Depende do coração deles. Somente isso. Luciano. Boa noite, Luciano. Bem-vindo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Ah, mas eu pequei, eu continuo sendo filho de Deus? Claro que sim. Por quê? Porque é um perdão, como eu falei anteriormente. Não são vários perdões, é um perdão. Quando eu aceito essa condição, que eu morro com Cristo, Ele me deu o perdão. E esse perdão vai se estender na minha vida até o dia que eu morrer. Por quê? Porque dentro do meu coração sempre vai estar uma condição de arrependimento. Arrependimento de obras mortas. Arrependimento do pecado. De querer sempre buscar uma condição de transformação. De querer buscar sempre a presença do Pai. De querer ser como Ele é. De querer agradar a Ele. De querer ter comunhão com Ele. Isso é o mistério revelado em nós. Cristo em nós. Esse é o Evangelho. Esse é as boas novas. Isso é que resume tudo. As outras coisas que partem daí, se não tiver esse princípio de Cristo em nós, de sermos filhos de Deus, se não tiver esse entendimento, todas as outras questões que passam para frente são questões religiosas. Porque se no coração não tiver o entendimento de que eu fui perdoado, de que eu sou filho, se eu não tiver esse entendimento no meu coração, então é porque eu não sou filho de Deus. Então qualquer prática que eu fizer sem esse entendimento é uma prática religiosa. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez vivermos em temor, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Por que o espírito de adoção? Porque Adão foi feito por Deus e foi feito filho de Deus. Deus soprou nele o sopro de vida. Aí Adão pecou. Ele morreu. E se houvesse uma condição de arrependimento em Adão, o próprio Deus, que é o mesmo de Adão até hoje, iria perdoar Adão e iria fazer de novo. Esse perdoar Adão e soprar nele de novo o fôlego de vida significa adotar. Significa tornar filho quem uma vez deixou de ser filho. Quando nós nascemos sem isso. Nascemos na inocência, mas quando nós entendemos como Adão, uma hora ele entendeu o que era bem e mal e andou pelo mal. Quando nós começamos a entender aquilo que é a maldade, começamos a perceber o pecado em nós e o pecado está no mundo. E aí as pessoas começam a pecar e as crianças, quando começam a ter entendimento das coisas, começam também a pecar. Quando entendemos isso, precisamos o quê? Nos voltar para Deus, passar pela cruz para que Ele nos adote. Uma vez que Ele nos adota, a condição de filho adotado é a mesma condição de filho biológico na herança, não tem diferença. Uma vez que isso acontece, que nós somos adotados,
Nós recebemos o Espírito, não recebemos mais o espírito de escravidão, para vivermos com medo. Mas recebemos o espírito de adoção de filhos. A aliança, essa aqui, a aliança que ele faz conosco. A nova aliança no sangue de Jesus. Pelo qual, então, podemos clamar, Abba, Pai. Aí nós podemos dizer, Deus é meu Pai. Porque o mesmo Espírito, qual Espírito? Aquele que nos guiou, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou ou não sou filho de Deus? A resposta é muito simples. Quem sabe, sabe. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele testifica com o nosso Espírito. O que testificar? Ele fala, ele compara, ele fala assim, ele mostra, ele revela. Ele fala assim, você é filho de Deus, porque eu estou aqui. Já que eu estou aqui dentro de você, então você é filho de Deus. Porque se você não fosse filho de Deus, eu não estaria aqui. Ou seja, ele mostra isso para nós aqui dentro. É aqui dentro que ele mostra. Ele mostra, você é filho. Você é filho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele dentro de nós está o tempo todo dizendo, você é filho. Você é filho. Você é filho. Você não é empregado. Você não é servo. Ainda que nós nos colocamos como servo, porque Jesus também sendo Deus se colocou como servo. Mas não é no sentido de servo, no sentido de trabalhar. Não é no sentido de servo, no sentido de executar uma função e receber, de trabalhar e receber. Não é nesse sentido. O servo é no sentido de humildade, de entender que ele é o superior, que ele é o Senhor da glória. Mas quando nós colocamos essa condição de servo no nosso coração, o próprio Espírito testifica no nosso coração, dizendo assim, você é filho. E aí, quando ele coloca, nós executamos uma determinada função, mas sabendo que aquilo no qual nós trabalhamos é a nossa herança. Aquele campo no qual nós estamos ceifando, ou semeando, ou arando a terra, aquele campo no qual nós estamos trabalhando, é nosso. O reino de Deus é nosso. Por quê? Porque ele é nosso Pai. O reino de Deus que está em nós é nosso. Jesus colocou isso para nós. O reino de Jesus, que ele estabeleceu desde quando ele morreu naquela cruz até hoje, é nosso. Nós fazemos parte. Ele é o cabeça, mas todos nós fazemos parte desse reino. E se nós, versículo 17, somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Pense a palavra. Herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Eu quero que você medite nisso. E quando você meditar em herdeiro de Deus, pense naquilo que Deus tem. Pense naquilo que Deus é. Pense naquilo que Deus manifesta. Pense naquilo que Deus faz. Você é coparticipante. Herdeiro de Deus. Coparticipante. O que é coparticipante? É conjunto. Participante com. Coparticipante. Em condição de igualdade. Aleluia. Coparticipante de Cristo. E é certo que, se com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. E essa parte aqui, algumas pessoas elas não entendem. Por quê? Porque quando as pessoas leem assim, se com ele padecemos, eles entendem assim, nós temos que padecer com Cristo. Nós já padecemos com ele. Por quê? Porque ele morreu na cruz, ele padeceu. Qual foi o padecimento de Cristo? Onde Cristo sofreu? Na cruz. E depois o que aconteceu com ele? Ele foi glorificado. Aí que fala assim, se com eles padecemos, também com eles seremos glorificados. Então se Jesus padeceu na cruz, se ele morreu naquela cruz e depois ele foi glorificado, nós quando aceitamos Jesus também morremos com ele na cruz. Ou seja, nós padecemos com ele. E uma vez que nós padecemos com ele, o que acontece depois? Nós somos glorificados. Então cada vez que nós tivermos em nosso coração o entendimento de filho de qual nós somos, nós vamos ter o entendimento de que nós seremos glorificados através dele. Não uma glória que é nossa, nem para nos gloriarmos, nem muito menos procurar justiça própria. Porque isso é por graça.
Não é por merecimento, é por graça. Então, quando nós entendemos isso, que nós já padecemos com Ele, e nós entramos na comunhão com o Pai, nós seremos glorificados com Ele. Aleluia. E assim nós assumimos a cada dia a condição de filhos. Filhos. Nós somos filhos de Deus. Eu preciso entender isso na minha mente, eu preciso que isso entre no meu coração. Não foi fácil para mim entender. Por quê? Porque na minha cabeça sempre estava a condição de merecimento. Pai, eu sempre estou com você aqui trabalhando, você nunca me deu uma festa. Aí Deus, o pai pergunta para mim, você quer ser filho ou você quer ser empregado? Porque se for empregado, eu estipulo para você um salário e pronto. Só que no final do dia, tem uma mesa posta. Tem uma ceia na casa do Pai. No final do dia, tem uma mesa repleta de coisas. Só que nessa mesa só participam os filhos. Nessa mesa só participam os filhos. Então, se você quer ser empregado, quer ser empregado. Eu me atenho com as coisas do mundo. Quando eu quero só coisas do mundo. Quando eu vou para a presença do Pai, eu falo assim, ó, eu trabalhei no reino, então eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma viagem, eu quero não sei o quê, eu quero várias coisas nessa terra. O Pai fala assim, tá, é isso que você quer? É isso que satisfaz o seu coração? É, então pronto, você pega seu pagamento e saia. Isso é quem não conhece o Pai. Mas quando nós conhecemos o Pai, nós não queremos saber de pagamento. Nós queremos ter comunhão com Ele. E na comunhão com Ele, Ele fala assim, vem filhos, entre para dentro. Quando no terminado dia, no terminado trabalho, nós entramos para dentro de casa e vamos ceiar com Ele. E a mesa é farta. Aleluia. Só que a mesa não é importante. As coisas que estão na mesa não são importantes. O que tem de mais importante, sabe o que é? A presença do Pai. Porque todas as coisas vêm dele. Glória a Deus. Todas as coisas vêm dele. Então o que nós devemos buscar mais? A presença do Pai. Conhecer quem o Pai é. Buscar a presença dele. As pessoas escandalizavam de Jesus, os fariseus, os religiosos, quando Jesus falava assim, eu e o Pai somos um, o Pai me enviou, eu faço as obras do meu Pai, aquilo que eu escutei do Pai eu falo para vocês. Eles ficavam tudo, você não pode falar isso, você não pode, você não é maior do que o Pai Abraão. Aí Jesus falava assim, antes de Abraão existir, eu sou. Não, apedreja ele, herege. Por quê? Porque o entendimento religioso é um entendimento de funcionário. O entendimento de que eu preciso me justificar. O entendimento religioso é um entendimento limitado, dentro do natural. Dentro do dar e receber. Dentro do trabalhar e ter a obrigação de receber um salário. Isso não é graça. Graça é quando eu conheço o Pai. E eu sei que mesmo que eu não trabalhe, eu tenho direito na mesa. Por quê? Porque Ele fez isso. Mesmo que eu gaste os meus bens e me perca por aí, mas quando eu me arrependo e volto para a casa do Pai, Ele me dá as vestes novas e me coloca na mesa. Aleluia. Quando eu conheço o coração do Pai, eu posso chegar para o Pai e falar assim, Pai, eu quero fazer uma festa com meus amigos. E o Pai diz assim, escolhe lá um carneiro cevado. Mata lá e faz. Por quê? Porque os recursos do Pai são ilimitados. Aleluia. Os recursos de Deus, eles não são limitados por nada. Os nossos são. Carnal, nossa limitação dentro do material. Por isso precisamos conhecer mais Ele. Porque quando nós buscamos a presença dEle, nós andamos na eternidade. Nós andamos naquilo que Ele é. Eu tive dificuldades para entender isso. Mas quando eu comecei a andar por esse caminho, quando eu comecei a entender aquilo que eu precisava em relação ao Pai, as coisas foram se abrindo para mim. E à medida que eu vou mergulhando mais no entendimento de quem Deus é, como eu falei no começo, meu coração vai ficando descansado. Por quê? Porque cada vez mais Ele vai dizendo assim, olha, eu cuido, eu seguro, fica aqui, fica comigo, fica perto, deita no meu colo, descansa, aquieta a tua alma, sossega,
descansa. Mas pai, estão xingando, estão me apedrejando, pai, estão destruindo tudo. O pai fala, descansa. Sossega, fica comigo, eu tenho tudo sob controle. Descansa, descansa. Não tem outro lugar para descansar a não ser no coração do Pai. Eu aprendi isso. Eu lembro que uma vez a gente estava em período de escassez e uma das coisas que eu aprendi em relação a entender quem meu pai era, uma das coisas que eu comecei a fazer foi buscar a presença do pai nas minhas necessidades. Eu lembro de uma vez ele estava viajando, fazendo as coisas do reino. Fui pregar numa cidade, chegando, passando 2 dias, fomos botar a cidade. Foi 3 viagens assim, coisa de 15 dias. Aí chegamos em casa no domingo à noite e zerado. Em todos os sentidos. 15 dias andando para lá e para cá. Mais 15, acho que foi uns 20 dias. Dispensa vazia. O carro chegou na reserva. Daqui ele só saía para ir para posto de gasolina. Já vimos assim só no cheirinho da gasolina. E foi no domingo à noite. E eu não lembro porque naqueles dias, eu acho que eu estava de férias. Eu não ia trabalhar nem na segunda, nem na terça. E eu só lembro que eu não sei o resto da semana. Eu lembro que na segunda e na terça eu fiquei em casa. Então na segunda-feira de manhã, eu me acordei e falei assim, agora a vida volta ao normal. Nós estamos em casa e não tem nada. E aí na minha cabeça veio um monte de manobra. Na minha cabeça veio um monte de coisa que eu poderia fazer. Eu poderia ligar, eu poderia tentar ver umas coisas. Não é que isso seja errado. A questão é, o que eu busco primeiro? Nas minhas necessidades. Então eu descobri que nas minhas necessidades, a primeira pessoa que vai saber delas, a primeira pessoa com quem eu vou conversar é com o pai. Não para cobrar. Porque antes eu fazia assim, pai, eu trabalhei no teu reino, olha, eu estava viajando, gastei a gasolina, essas coisas, porque eu estava fazendo a obra do teu reino. Então me dê, me pague, me adianta aí do salário. Isso seria um empregado. Mas eu era filho, eu sou filho, eu entendi que eu sou filho. Então quando chegou na segunda-feira de manhã, eu me acordei cedo e comecei a buscar a presença do Pai. Fiquei horas orando em línguas, adorando e buscando. E tudo que ele dizia para mim era, eu sou teu pai. E eu pensava que eu podia fazer isso, aquilo, outro. Ele dizia assim, aguarde, espere, confie, não faça nada. Eu falei, pai, qual é a direção? Ele falou, a direção, fique aqui comigo. E eu fiquei. O resultado foi que quando chegou à noite da segunda-feira, umas 5 horas da tarde, perto de eu entregar o jejum, a pessoa bateu na minha porta e falou assim, pastor, eu sei que o senhor às vezes dá umas cestas básicas para as pessoas aí, então fala o seguinte, eu deixei aqui, ó, eu comprei uma cesta básica e vou deixar aqui, e depois tu entrega para alguém. Eu falei, amém. Recebi essa pessoa, agradeci. E quando ela foi embora, eu entreguei para alguém. E esse alguém foi nós mesmo. Oh, que reviravolta. Deus supriu. Tinha até mistura da cesta básica. Não era básica, era bem ótimo. E aí quando foi na terça-feira, já acordei mais feliz ainda. Nem liguei para ninguém, nem pensei nada. Aí que eu fiquei adorando a Deus mesmo. Aí na terça-feira uma pessoa veio aqui em casa para almoçar, inclusive. E nós fizemos um almoço, almoçamos juntos. E quando terminou o almoço, a pessoa disse assim, pastor, eu queria deixar uma oferta na sua mão. Amém, peguei a oferta, orei por ela. E aquela oferta deu para colocar gasolina para ficar até o final do mês. E aí eu passei o resto do mês tranquilão. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai. Ele cuida. Ele faz. Então eu aprendi a qualquer estratégia que vem na minha cabeça, antes eu perguntar ao pai, pai, o que eu faço?
O pai pode mandar procurar alguém ou ir atrás de alguma coisa? Pode. Mas eu tenho descoberto desde essa época para cá, isso já faz alguns anos, que todas as vezes que eu procuro fazer alguma coisa sem pedir orientação ao pai, eu sempre quebro a cara. Sempre, ainda que a estratégia dê certo, mas sempre tem um pagamento depois, sempre tem um peso depois. Por quê? Porque tem que ser na direção dele, queridos. Tem que ser na direção dele, ele providencia para todas as coisas. E ele dá as dicas direitinho do que é para fazer. Quando é uma direção dele, ele tem que falar aqui dentro. Por que ele tem que falar aqui dentro? Porque ele é meu pai. Ele tem que falar comigo. Ele é seu pai, ele tem que falar com você. Ele quer falar com você. Ele precisa falar com você. Porque é bom para você. É bom para a sua vida. Ele está disposto a falar com você. É você que precisa parar as suas ideias, os seus pensamentos, as suas estratégias e buscar a presença dele para todas as circunstâncias. Não se aperreie com as coisas que acontecem por aí. Vá para o Pai, ele tem a melhor estratégia. Sempre. E qual é essa estratégia? Eu não sei, ele é muito criativo. Um dia chegaram para Jesus e para Pedro e falaram assim: vocês não pagam imposto? E aí Jesus perguntou: e aí, Pedro, a gente paga ou não paga? De quem que se cobra o imposto? Dos filhos ou dos servos? Ah, dos servos, os filhos são isentos. Ele falou: pois é, mas para não escandalizar ninguém, para a gente não criar uma polêmica em cima dessa história aqui, porque não é esse o meu objetivo, eu não quero entrar nessa questão. Então faz o seguinte, Pedro, vai, pega um anzol, você não sabe pescar? Lança o anzol no mar, não é no rio, é no mar. Lá dentro vai ter uma moeda, você vai, paga primeiro o meu, depois o seu. E Pedro creu. Pedro creu, saiu, pegou o anzol, ele sabia pescar. Eu só não sei se na vida dele, eu acho difícil, ele possa ter pego algum peixe, mesmo puxando de rede, que tivesse dentro da barriga do peixe uma moeda, que desse para poder pagar o imposto. Não sei, mas ele foi. Pescar ele sabia. Mas colocar a moeda na boca do peixe, isso aí faz parte de Deus. Porque sempre Deus faz assim, Deus tem a estratégia, mas tem a fé. E a fé está na palavra, na direção do que ele mandou a gente fazer. E para saber o que ele mandou fazer, o que ele manda fazer, para ter essa orientação, só é de um jeito, estando em comunhão com ele. Aí você fala assim: ah, pastor, mas Pedro estava lá do lado de Jesus, ele podia tocar em Jesus, podia falar com ele. Jesus podia dar a orientação que ele quisesse. E Pedro ia escutar porque Pedro estava do lado lá. Você acha que Pedro tinha comunhão com Jesus porque estava do lado de Jesus? Muito mais comunhão do que Pedro nós temos, porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele é o próprio Jesus. Ele está querendo dar estratégia para nós, dentro de nós. Ele está querendo dizer para nós: olha, você precisa fazer assim, assim, assado. Você precisa seguir essa estratégia. Você precisa fazer desse daquele jeito. O Espírito Santo dentro de nós, ele quer falar isso, ele quer fazer, ele quer direcionar. Seja para negócio, seja para pagar imposto, seja para servir, fazendo trabalho. Qualquer trabalho que nós iremos executar debaixo dessa terra, todos eles estão debaixo de uma coisa chamada reino de Deus, porque nós estamos no reino de Deus. Todas as nossas ações, sejam elas no trabalho, sejam elas na igreja, sejam elas na rua, sejam elas até mesmo indo para a praia, fazendo lazer, viajando, todas as nossas ações, elas partem dentro do princípio de que nós somos o reino de Deus. E todas essas ações, elas têm que ser guiadas pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então, desde o lugar onde o Espírito Santo direciona para a gente ir tomar banho de praia, Deus fala. Quem vai com a gente, onde que a gente vai encontrar, Deus age. É assim que tem sido nossas vidas. As pessoas que vêm para cá, que se hospedam com a gente aqui, Deus direciona. Por quê? Porque tudo que nós fazemos em prol dessa direção que o Pai move em nós. E Ele supre todas as coisas. Tem uma direção. Eu já fui para muitos lugares aqui no Brasil. Todos os lugares que eu fui, eu perguntei assim: pai, é para ir? Quando o pai falou assim, é para ir, eu fui. Ele supriu todas as coisas. Desde viagens longas, como daqui até Cuiabá, ou como daqui até Codó, no Maranhão, ou passar uma semana em Porto Seguro. Tudo isso Deus foi direcionando e Deus moveu em cada situação delas. Ou ir aqui a Porto de Galinhas, em Pojuca,
Goiânia, em tantos lugares, Brasília, nos lugares que o Espírito Santo levou a gente, sempre foi dentro da direção dele, sempre houve um mover, por quê? Porque o reino de Deus está em nós, e quando nós nos movemos, o reino se move. Só que quando nós queremos limitar o nosso entendimento numa condição religiosa, numa condição igrejal, de prédio, numa condição ministerial, numa condição... Nós estamos tentando diminuir Deus, diminuir a ação dele. Queremos colocar o Pai na sua grandeza dentro do nosso raciocínio, entendimento. Ele não quer fazer isso, ele quer exatamente o contrário. Ele quer que a gente saia do nosso raciocínio limitado e incrédulo e seja transportado para o reino dele, porque lá as coisas acontecem de maneira diferente, lá ele domina sobre todas as coisas. Lá a palavra dele é soberana, a direção é a vontade dele. Então ele quer que a gente saia da nossa limitação natural e comece a acreditar naquilo que ele diz, naquilo que ele é. A gente precisa sair da identidade e entrar no reino de Deus, no espiritual, na vida espiritual. Na graça, no reino, no poder, naquilo que andar como Jesus andou. Jesus não estava preocupado se era Herodes, se era quem era César, quem era os sacerdotes da época. Podia ser um, podia ser outro. Não fazia diferença para ele, porque ele estava preocupado com as pessoas, e o reino de Deus que ia sendo colocado dentro de cada coração. Ele estava preocupado com uma única coisa. E se eu vou para Samaria, se eu vou para Jerusalém, se eu vou para o Mar da Galileia, onde eu ando, se eu vou para Tiro, se eu vou para Sidom, se eu vou onde eu ando, eu estou manifestando o reino de Deus. Onde eu ando, eu vou manifestando graça. Jesus atravessou uma vez o mar todinho, foi do lado de lá só para libertar um homem endemoniado. Libertou, entrou no barco e voltou de novo. Simples. Por quê? Porque o Espírito Santo direcionou assim. No meio teve uma tempestade, eu acho que foi nessa passagem. Não lembro. Mas se tivesse ou não tivesse, podia ter uma tempestade no meio, mas ele foi, libertou e voltou. Porque por onde ele passava, ele manifestava a glória de Deus, libertando, curando, salvando. Sabe por quê? Porque a palavra que ele falou, e que serve para nós, é a palavra que diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para levar libertação aos cativos. Amém. Trazer vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa foi a primeira palavra que ele leu lá quando ele chegou na sinagoga. E quiseram apedrejar ele. Quando ele falou assim: o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu para trazer libertação aos cativos. Trazer cura aos doentes. Para que os aleijados andem, para que os cegos vejam. Para que o reino de Deus seja colocado dentro de cada coração. Assim que ele fazia. E ele depois falou, sabe o quê? Ele falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu abri as portas do céu para vocês. Vocês entram, vocês se tornam filhos, e aí vocês vão. E estes sinais acompanharão aos que creem. Aleluia. Não é na igreja, não é na limitação de prédio. É por onde eu andar. É a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. É o reino de Deus em movimento em nós. Por onde a gente ande. Trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo vida, porque a vida está em nós. A vida do Pai está em nós, e nós vamos ministrar essa vida às pessoas. Como? À medida que nós conhecermos o Pai. Porque quando mais nós conhecemos o Pai, mais nós vamos mostrar para os outros quem o Pai é. Para quê? Para que eles também venham e sejam filhos e estejam na mesma condição que nós. Na mesma condição. Porque nós estamos na mesma condição que Jesus. Como eu li lá em Romanos 8. Co-herdeiros. E assim como Jesus andava por todo lugar pregando e falando e ministrando, fluindo, jorrando, dispensando, transmitindo unção de Deus para os outros, assim também nós devemos andar nessa terra. E não vai ser uma limitação de prédio, nem de isolamento social que vai impedir a gente de fazer isso. Não tem a ver com grupinhos, com igreja, não tem a ver com a nossa limitação, tem a ver com aquilo que nós somos no Espírito e como nós permitimos que o Espírito Santo flua através de nós.
Isso aí, meu amigo, ninguém impede. César não impediu lá os cristãos de orarem, não impediu Paulo. Paulo estava preso em casa por 2 anos no final de Atos. Ele estava preso em casa com o guarda do lado. Isso impediu ele de pregar o evangelho? Impediu ele de ser quem ele era, o filho de Deus, o apóstolo? Impediu ele de orar em línguas? Impediu ele de jejuar? Impediu ele de buscar comunhão com Deus? Muito pelo contrário, ele podia ficar o dia todo orando que tinha um cara lá vigiando ele. Pode ficar aí, eu estou aqui vigiando você. Aí Paulo estava lá o tempo todinho. Ó Senhor, eu te adoro, tua presença é maravilhosa. E o guarda lá olhando, eu estou protegendo ele. Só que fazia diferença? Fazia diferença as cadeias de Paulo? Nunca fez. Porque ele falou assim, olha, eu queria, ele falou para Fresco, para Félix, se eu não me engano, eu queria que você fosse como eu. Lógico, exceto por essas algemas. Por quê? Porque isso aqui não limita quem eu sou. Eu sou filho. Filho de Deus não tem a ver com algemas, com prisão, com isolamento, com essas coisas naturais. Essas coisas que são do mundo. Nós somos filhos do Rei, filhos do Senhor da Glória, co-herdeiros com Cristo, participante de todas as coisas. Aleluia! Para encerrar, João 3, 1 João 3. Que horas são? Nem sei que horas são. São 7h41. 7h41. Posso dar hora de encerrar mesmo. Lembrando que essas ministrações elas ficam salvas no history do Instagram por 24 horas. Eu creio que estou gravando ela também, eu creio que eu vou postar num canal no YouTube. Agradeço a minha equipe de informática, minha equipe de marketing, Rebeca e Rabi, minhas filhas. Aleluia! 1 João 3. Vede com grande amor nos concedeu o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. E por que o mundo não nos conhece? Porque o mundo não conhece Ele. Vede com grande amor o Pai nos concedeu, que nos colocou, nos transportou, nos lavou e nos levou para ser filhos. Filhos de Deus. Nossa, quando eu falo assim, filho de Deus, explode dentro de mim uma coisa assim tão eterna. Filho de Deus, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo da glória está em mim. Eu tenho uma herança no céu. As coisas da terra ficam tão pequenas. As necessidades, os ministérios, as diferenças dos prédios, as ofertas que estão aqui no âmbito da terra, tudo é tão pequeno. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu posso, ao final do dia, ceiar com Ele, Ele está numa mesa, farta, servindo para a gente todas as coisas. Dizendo assim para a gente, vem e come. É para os filhos. Venham e comam. Venham, se satisfaçam. Tem coisas naturais lá, tem coisas, bens materiais, tem todas essas coisas. Só que o que importa mais lá, nessa grande ceia, é a presença do Pai. Porque Ele é o provedor de todas essas coisas. E o mundo não conhece. O mundo não conhece. O mundo nunca vai conhecer. Porque o mundo jaz no maligno. Mas nós que somos filhos, que temos o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ao qual clamamos Abba Pai, nós conhecemos, testificamos com o nosso Espírito, testificamos uns com os outros, de que nós somos filhos de Deus. E nós entendemos que a nossa vida não pertence mais a esse mundo, nós já morremos para o mundo. Nós entendemos que nós já temos o perdão de Deus em nossas vidas. O nosso lugar já está garantido no céu. Aquilo que é importante, a vida eterna já é nossa herança. As outras coisas serão acrescentadas quando? Quando nós buscarmos em primeiro lugar esse reino. E o que é buscar o reino? Buscar a presença. Buscar a cada dia o entendimento de que Ele é nosso Pai. E Ele, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades. Enquanto eu ficar para lá e para cá batendo cabeça, querendo fazer por merecer,
vou ficar. E ele vai ficar quieto. Ele vai dizer assim, quando é que você vai entender que você é filho? Quando é que você vai entender que você precisa descansar na minha presença? Quando é que você vai entender que você não precisa fazer as coisas para merecer? Você precisa fazer as coisas quando eu disser para você fazer, porque eu que vou direcionar você. E você não vai receber um salário. Não, você não vai receber um salário. Você vai fazer porque você me ama. Você vai fazer porque você vai obedecer a minha vontade. E quando você obedecer a minha vontade, quanto mais você obedecer a minha vontade, mais as coisas que são minhas, aquilo que é da sua herança, você vai poder disponibilizar dela, você vai poder desfrutar dela. Então, quando você quiser fazer as coisas do seu jeito, eu posso pagar, o máximo que eu posso pagar para você é um salário. Pode ser até um bom salário. Mas quando você entender que você é filho, aí você pode tomar posse da herança. Você pode fazer parte. Ser co-participante de todas as coisas, assim como Jesus é. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Entender isso. Queridos, busque o entendimento. Busque o entendimento. Para concluir, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Amém. Temos limitações? Temos. Estamos no mundo? Estamos. Estamos nessa carne mortal, pecaminosa ainda? Estamos. Aquilo que nós somos de fato no Espírito ainda vai se manifestar para frente. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos a cada dia desenvolver em nós essa comunhão para que, ainda que aos poucos, aquilo que Deus é, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele possui, venha se manifestar dentro de nós. E não é fora, é aqui dentro. Nós vamos nos livrar dessa carne mortal. Nós vamos chegar a uma condição de... Aquele dia, Jesus falou assim, nós vamos tomar a ceia, todos juntos, participar do grande banquete no final do dia. Na presença do Pai. Mas por enquanto nós estamos buscando conhecer mais essa presença. Aquilo que nós temos hoje de Deus é limitado porque nós somos limitados. Nós, não Ele. E nós colocamos essa limitação pela incredulidade que ainda está em nosso coração. Mas quanto mais eu buscar a presença dEle, quanto mais eu aplicar a minha vida a buscar por Ele, quanto mais eu gastar do meu tempo em cavar esse buraco fundo, em quebrar essa rocha do meu coração, para buscar a presença dele, intimidade com Ele. Quanto mais eu buscar isso, mais Ele vai se manifestar em mim. Primeiro para mim, mostrando quem Ele é. Depois mostrando o que Ele pode ser através de mim. E aí eu vou manifestar no mundo como filho de Deus. Para quê? Para que outros também entendam e andem nessa condição. E aí todos nós, ao final do dia, vamos tomar aquele banho, nos sentar à mesa, nos regozijar e rir e nos alegrar uns com os outros na presença do Pai. Aleluia. Esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. Essa condição já está preparada para nós. Mas enquanto ela não chega, vamos buscar a presença do Pai. Para que a gente não fique achando que a gente é um mero trabalhador do reino. Para que a gente entenda que nós já somos filhos. Amém? Vamos orar? Nós te agradecemos, Deus, por tua palavra em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por tua glória, por teu perdão. Nós te queremos cada dia mais. Nós queremos te conhecer cada dia mais. Buscar a tua presença cada dia mais. Queremos mergulhar no Senhor. Queremos entrar no nosso quarto e te buscar em oração. Te buscar com sinceridade. Porque nós cremos que o Senhor é o nosso Pai.
Nós queremos aprender mais do Senhor. Nós não queremos um salário, nós não queremos um pagamento de empregado, nós queremos a herança de filhos. Mas mais do que a herança, nós queremos a tua presença, te conhecer o teu coração, cumprir a tua vontade, andar no teu amor. Nós abençoamos, Pai, todos aqueles que escutaram essa palavra, os que vão escutar ainda depois. Que desperte no coração deles a cada dia. Nós intercedemos para que desperte no coração deles a cada dia o desejo de buscar a tua presença com vigor, de buscar a tua presença ardentemente, de querer conhecer mais esse Deus maravilhoso, que segundo as suas riquezas tem suprido todas as nossas necessidades e mais ainda, tem nos enchido com um amor tão grande e tem nos colocado numa condição de descanso e de entendimento que Ele é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai, e nós te agradecemos por isso, te amamos, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu amor e te amamos. Sim, Deus, nós te amamos tanto, 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 tanto. Eu te amo, Pai, eu quero te abraçar, eu quero estar contigo, eu quero deitar no teu colo, eu quero descansar na tua presença. Sim, Deus, eu quero. Eu te amo, Jesus. Eu te amo e te quero mais e mais e mais e mais e mais, cada dia mais. Sim, Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Esse foi o nosso culto. Agradeço por você ter participado conosco. Lembrando que está salvo no story do Instagram. Você pode depois assistir com calma. Se tiver alguma dúvida de alguma passagem bíblica que foi lida, algo que você queira que eu repita, você pode me procurar tanto pela mensagem aí do Instagram. Direct. É muito nome diferente. Pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp também. Se você quiser, você pode solicitar o meu telefone